Olá, estamos aqui hoje para entrevistar Abner Ferreira e falarmos sobre alucinação na estrutura da psicose. Olá, prazer. Meu nome é Abner Ferreira, sou psicólogo e psicanalista. Abner, no documentário Estamira, nós observamos a sua história e observamos também a história de sua mãe que tinha delírios, alucinação e que foi internada em hospital psiquiátrico. Existe algum indício que a psicose é hereditária ou algo desenvolvido na formação da estrutura psíquica da pessoa? Eu acho que essa pergunta é interessante porque ela faz uma divisão, entre psiquiatria e psicanálise. A psiquiatria, principalmente a psiquiatria hegemônica, a psiquiatria biológica, ela vai pensar a esquizofrenia como uma doença do cérebro, uma doença biológica. Então, mesmo não tendo uma causação descoberta, eles trabalham com a noção de hereditariedade. Porém, em psicanálise, o Freud ele passeia um pouco nessa relação com a hereditariedade, porém, para ele, o que é mais interessante pensar são os fatos acidentais, os fatos da vivência do sujeito ali. Então, a psiquiatria hegemônica pensa na hereditariedade, Freud ali no final do século XIX, início do século XX, pensa um pouco essa relação. Já Lacan, numa terceira via, ele vai pensar as estruturas clínicas, estruturadas simplesmente pela linguagem. Como que o sujeito ele se estrutura a partir dos significantes, principalmente o significante do nome do pai. O Lacan ele vai pensar as estruturas a partir do Édipo. Ele vai dividir o Édipo em três tempos. O primeiro tempo, onde que há uma certa relação ali dual entre a criança e a mãe. A criança ela se coloca no lugar de falo da mãe, busca ser tudo para essa mãe. Um segundo tempo, onde que essa criança ela começa a perceber que ela não é isso, que a mãe olha para outros lugares também. E um terceiro tempo em que o pai ele entra com a lei, com a interdição, com o que o Lacan chama de o nome do pai. A psicose ela estaria fixada nesse primeiro tempo. Aí a gente tem que fazer uma divisão também. A psicose para a psicanálise ela se divide em dois subgrupos, que são as paranoias e a esquizofrenia. A esquizofrenia estaria mais ligada ali ao autoerotismo, uma relação com o corpo, o que o Lacan chama de o corpo despedaçado. Por isso que a gente vai pensar em certos tipos de delírios, alucinação com relação ao corpo. Esse corpo não me pertence, tem algo no meu corpo. E as paranoias, onde que teria uma relação maior com o narcisismo do sujeito ali. E uma certa relação com o outro. O outro me persegue, o outro quer me matar, o outro quer fazer algo comigo. Ele é invadido por esse outro. Então, existe essa divisão. O Freud ele pensa a hereditariedade e a psiquiatria hegemônica pensa também a hereditariedade. Já a psicanálise mais francesa, lacaniana, vai pensar mais como se estrutura o sujeito a partir da linguagem. No documentário da Estamira, percebemos que ela sofreu muitos traumas no decorrer de sua vida, como estupro pelo avô, ser colocada em uma casa de prostituição, 2 casamentos com maridos abusivos. Podemos dizer que esses tipos de traumas vividos pelo sujeito podem influenciar no desenvolvimento da esquizofrenia em pessoas psicóticas? Sim, como eu disse, existe uma estruturação do sujeito em que, para o psicótico, falta o que a gente chama de nome do pai, que é esse significante que a gente vai pensar na possibilidade de metaforização. Quando o sujeito neurótico ele é convocado para alguma posição, ele consegue tomar outros tipos de posição. Por exemplo, uma criança faz uma passagem para a adolescência. E ali ele tem diversos tipos de convocações sexuais, do trabalho e etc. O sujeito psicótico, quando ele é convocado para uma posição, por ele não ter esse significante do nome do pai, ele não tem aonde ele se sustentar. E aí ele entra numa crise, ele tem uma resposta psicótica, pode ser uma resposta esquizofrênica ou uma resposta paranoica. De modo que esses fatos, eles podem sim ser fatos que vão, de algum modo, traçar uma resposta psicótica desse sujeito. E os sintomas desencadeados pela esquizofrenia, como que impactam o sujeito? Então, o impacto ele é
ele é bem potente, né? Porque ele tem um impacto direto no laço social daquele sujeito. Nós vivemos numa civilização, numa sociedade altamente neuroticizada. De modo que um sujeito que tem uma outra relação com a realidade se sente totalmente deslocado. Tem um exemplo bem interessante na minha clínica, que é um sujeito paranoico, um psicótico paranoico, em que ele tem um delírio de perseguição e em que as pessoas buscam matá-lo, aniquilá-lo. Então, a forma como ele lida com isso é exatamente a reclusão. Ele não sai mais para fora, não sai de casa, só vem para análise. Então, os impactos eles são altamente preponderantes nesse sentido, né? Muito evasivos para o sujeito. E diante desses impactos, como o caso que você citou do seu analisando, o que a gente oferece, o que a psicanálise oferece para minimizar esses impactos da esquizofrenia na vida do sujeito? O Lacan ele propõe, na análise com os psicóticos, né, é interessante isso, que é um pouco histórico. O Freud ele não achava interessante a psicanálise para tratar psicóticos. Por quê? Porque existia uma certa remoção da libido para o narcisismo, né? O sujeito ele ficava totalmente imbuído no seu mundo interno. E a psicanálise, até Freud, né, ela lidava simplesmente a partir da transferência, que era eu levar minha libido para o analista, né? Fazer um certo deslocamento de objeto. Então Freud ele pensava que não. Já com Lacan tem uma certa diferenciação. O Lacan ele fala o seguinte: o analista está aqui para secretariar o alienado. De modo que, o que eu posso fazer com esse delírio, essa alucinação que esse sujeito traz, né? É possível uma vida para esse sujeito? Não estou aqui para remover a alucinação, não estou aqui para remover o delírio, mas para proporcionar para esse sujeito uma vida que seja interessante para ele. Que ele consiga sair de casa, por exemplo. E tendo em vista que pessoas esquizofrênicas possuem quadros de alucinação, quais são os fatores que desencadeiam esta alucinação no sujeito esquizofrênico? Como eu disse, né, na questão anterior, algum fator, né, externo que convoca esse sujeito para uma certa posição em que ele não consegue atuar. A Estamira, quando ela foi abusada, estuprada, né, ela foi convocada para algum lugar, né? Não sei qual, seja um lugar de mulher, um lugar de passividade, o que desestabiliza o seu sistema psíquico. Então, qualquer convocação que de algum modo esse sujeito ele seja convocado pode desestabilizá-lo. Diferente do neurótico, que vai ter, né, meios para lidar, né, de outra forma, o psicótico ele recorre a alguma saída psicótica, né, a esquizofrenia ou a paranoia. Então, a alucinação na psicose, ela vem como forma de justificar aquela realidade que o psicótico está criando na sua cabeça, como se precisasse de respaldo. Exatamente. O que acontece na psicose é a gente recalca os nossos desejos, né? O psicótico ele recalca, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, viu, pessoal? Ele recalca a realidade externa. Só que é um mecanismo que o Lacan chama de foraclusão. Então ele foraclui. Esse é um mecanismo específico da psicose. O Freud ele vai dizer que a alucinação e que o delírio é uma tentativa de cura para o psicótico. A doença mesmo é exatamente essa supressão da realidade. O delírio e a alucinação é uma tentativa de cura. E esses fatores são associados a situações do passado ou algo que ele está vivendo no momento? Esses contextos que fazem com que a pessoa alucine no quadro de esquizofrenia, eles podem ter relações com algumas lembranças traumáticas do passado ou seriam mais ligados ao que está acontecendo naquele momento, ao momento difícil, especificamente daquele dia, por exemplo? Acredito que seja uma articulação. Tem um texto do Freud, na verdade eu vou citar dois aqui porque eles são uma resposta ao outro, né? Neurose e psicose e a perda da realidade na neurose e na psicose. São dois textos interessantes para ler. Freud ele faz
cita um caso de uma neurótica que, no leito de morte da irmã, ela deseja ter o cunhado dela. Ela pensa, agora que ela morreu, eu posso ter esse cara. Ela, como neurótica, o que ela faz? Recalca isso e ignora, não quero saber. E aí ele diz, né, se isso fosse um mecanismo psicótico, a realidade seria suprimida. E como mecanismo de defesa, eu alucino então a minha irmã viva. Então a alucinação ela vem exatamente para suprir isso. Então é essa articulação, né? Porque a irmã morta está no passado. Mas ela sim continua servindo como um mecanismo para me manter longe daquele desejo que eu tenho, que é de ter aquele rapaz. E aí, nesse caso, ela iria alucinar que a irmã estava viva e por estar viva, eu não posso ter. Não posso ter esse homem. Abner, qual a diferença entre alucinação psicótica para alucinação neurótica histérica? Eu acho que o fenômeno em si não é tão fácil de diferenciar. Mas a postura que o sujeito vai ter em frente a ele. A postura neurótica é sempre a dúvida. Será? Foi isso mesmo que eu vi? A postura psicótica é sempre a certeza. Uma certeza inabalável. Eu tenho certeza do que eu vi. Então, o fenômeno em si, né, o fenômeno perceptual ali, eu não vejo tanta diferença entre eles. Mas a postura que o sujeito vai ter, o sujeito neurótico, a dúvida, e o sujeito psicótico, a certeza. Então, para mim, seria essa a diferenciação. Seguindo o conceito de que em toda a população mentalmente saudável existem indivíduos com estruturas psicóticas, neuróticas e perversas, o que é recomendável para se manter a mente sadia diante de tantas controvérsias na humanidade, tão corriqueiras que podem ser observadas regularmente na sociedade? Eu acho que uma forma interessante da gente lidar com isso tudo que a gente é bombardeado, né, pela nossa sociedade, né, pelas nossas redes sociais, é exatamente olhar para ela, percebê-la enquanto uma sociedade acelerada, narcísica, competitiva, e depois fazer algum exercício inverso, olhar para si. Como que eu tenho me portado nessa sociedade? Meus ideais, eles são pautados simplesmente nos ideais que me são impostos? Trazer algo desses tipos de ideais para mais próximo da gente. E, claro, fazer terapia, né? Fazer análise. Chegamos ao final do nosso bate-papo com Abner Ferreira e gostaríamos de agradecer o seu tempo, a sua dedicação para conosco. Muito obrigada. Obrigado, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso, espero que seja interessante para vocês e que sejam ótimos psicólogos, psicólogas. Obrigada.